vocês nesse evento Física para Curiosos. Hoje a gente tem o privilégio de ter o professor Amir Caldeira. O professor Amir Caldeira ele fez graduação e mestrado na PUC, depois ele fez doutorado na Inglaterra. Eu não vou estender sobre o currículo dele, pois senão a gente ficaria toda a noite, mas eu quero falar com o professor titular, membro da Academia Brasileira de Ciências, e tem formado muitas pessoas. Essa é uma característica muito importante do Amir. Ele tem formado muitos doutores que hoje são professores e são pesquisadores renombrados. Sim? Então, ele não é só por ele em si, sino por a gente que ele tem formado. É um professor titular com todas as letras. Eu queria dizer que eu assisti uma palestra dele faz alguns anos, ele está falando que foi 2018, uma palestra maravilhosa. Quando eu assisti, eu tive professores muito bons na minha universidade, mas quando eu assisti a palestra dele, eu falei, eu queria ter um professor assim também. Então, eu gostei muito da palestra dele, espero que você também goste da palestra dele. Eu queria só passar um recadinho. Isso aqui está sendo filmado, está sendo gravado e é possível que a gente disponibilize no YouTube imagens e a voz de vocês. Então a gente só está entendendo que vocês autorizam a publicação de qualquer imagem ou qualquer intervenção de vocês durante ou depois da palestra. Então eu queria dar a bem-vinda para o Samir e, bom, pode começar aí. Todo mundo ouvindo? Fala mais alto? Tranquilo? Todo mundo? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para voltar aqui ao Física para Curiosos, depois de 7 anos, eu acho. Então, acho que eu fui o terceiro a falar dessa iniciativa, e estou voltando agora, alguns anos depois, e eu quero também agradecer as palavras gentis do Diego, não é isso tudo, e, de qualquer forma, muito obrigado eu pela apresentação. E, bom, vamos começar logo, porque tem muita coisa para falar. E, bom, eu quero me desculpar aos que são especialistas, alunos de física, porque a palestra, vocês sabem que é uma palestra para leigos. Então, a linguagem que eu tento desenvolver é uma linguagem bem básica. E, evidentemente, muita gente vai se sentir assustada e falar, nossa, toda a bobagem que esse cara está falando, mas isso daí é para realmente ser um pouco acessível e realmente começar a mexer com as pessoas com coisas que elas entendem e não termos técnicos. Se bem que em algum momento eu vou usar um pouquinho de termos técnicos, mas não muito. Vamos lá. A primeira coisa Primeiro eu vou fazer uma viagem pelas escalas de comprimento, falar sobre a mecânica quântica através de exemplos fictícios, falar de computação, informação e bits, depois falar de bits versus qubits e comentários finais. Bom, a primeira parte, essa viagem através de escalas de comprimento, vai ser bem rápido. Isso aqui é o seguinte, vocês podem acessar esse documento nesse link aqui, e isso aqui vocês veem na internet facilmente, então eu vou repetir aqui, o que certamente muitos já viram. Basicamente é o seguinte, bom, primeiro eu estou olhando para um bando de folhas a 1 metro de distância, e o que eu vou fazer agora é me aproximar cada vez mais. Vou dividindo 1 metro em 10, depois em 10, em 10, em 10, em 10. Cada vez nós vamos aumentar mais o que a gente vai ver. Então é como se eu tivesse o microscópio aumentando cada vez mais a resolução dele. Então vamos lá. Primeiro, 10 centímetros, eu começo a ver a folha maior. Depois eu começo a ver a primeira estrutura da folha, quando eu estou a 1 centímetro dela. Depois as estruturas celulares começam a aparecer quando eu estou a 1 milímetro dessa folha. E, bom, quando eu estou a 1/10 de milésimo da distância, eu começo a ver as estruturas celulares. Depois eu começo a 10 microns, ou seja, 1 sobre 100 mil do metro, eu começo a ver exatamente o interior da célula. E até 1 milionésimo do metro, eu começo então a ver o núcleo da célula. Ok, agora a gente vai para 1 sobre 1/10 milionésimo do metro. Eu começo a ver a estrutura de cromossomos, dividido por 10, a estrutura do DNA. Basicamente agora eu estou a 1 bilionésimo, ou seja, 1 nanômetro. Eu começo então a ver a estrutura molecular.
E 1/10 de bilionésimo, nós começamos a ver a nuvem eletrônica. Depois, 1/100º de bilionésimo, novamente eu estou dentro da nuvem eletrônica. A 1 trilionésimo do metro, eu começo a ver, eu estou num espaço vazio entre os orbitais atômicos, orbitais eletrônicos e o núcleo atômico. Dividido por 10, eu estou começando a ver o núcleo atômico. Então, 10 a menos 14 seria 1/100º de trilionésimo. Eu tenho já o núcleo bem visível e 1/10 disso eu já estou cara a cara com o próton. Então, basicamente, essa é a minha viagem nessas escalas de comprimento. Porque o que eu quero ver agora é o seguinte, fazer uma pergunta simples, que é, será que a física que a gente conhece no nosso dia a dia pode ser usada em qualquer uma dessas distâncias? E, bom, primeiro vou definir a minha terminologia, que são sistemas clássicos e quânticos. Sistema macroscópico ou clássico é um sistema cujas as distâncias dele são maiores que 1 milionésimo do metro, tá? Daí em diante. E os sistemas que eu vou chamar de microscópicos são sistemas cujas escalas características de comprimento são abaixo de 1 bilionésimo do metro. Então, isso aqui é o que eu estou chamando de um sistema microscópico. Essa distinção não é muito boa, porque na realidade microscópico seria aquilo que a gente pode ver por microscópio, mas aqui eu estou dizendo que é atômico ou subatômico. Tá? Então, eu estou chamando isso de microscópio e isso aqui de macroscópio. Então, o que a gente tem agora é o seguinte, a resposta a essa pergunta é não. Você não pode descrever os fenômenos em todas as escalas de comprimento com a física clássica que a gente conhece. Tá? Então, isso aí apareceu na virada do século passado, quando alguns experimentos, a radiação do corpo negro, por exemplo, o efeito fotoelétrico, não podiam ser explicados com a física clássica. Então, esses senhores, Planck, Einstein, Bohr, de Broglie, eles lançaram mão de hipóteses que, juntamente com a física clássica, ligeiramente modificada, dava para você explicar o que eles viam aqui, mas não explicava tudo. E isso daí, na realidade, vai culminar na década de 1920 com o advento da mecânica quântica. O que é a mecânica quântica? Esses dois slides são só informativos. Eu só estou apresentando para vocês as pessoas responsáveis por essa brincadeira. Então, um novo paradigma para as teorias físicas, duas formulações complementares, uma de Schrödinger, que é a chamada mecânica ondulatória, que é matricial, que é do Heisenberg, uma visão unificada do Dirac, e basicamente uma análise um pouco mais profunda do que é o sistema físico, que é exatamente a interpretação da mecânica quântica devido a esse senhor aqui, o von Neumann. E, então, tudo leva a crer, pelo que a gente tem até hoje, que conhece até hoje, que a realidade é quântica, mas como é que a gente consegue fazer a conexão com o nosso cotidiano? E, basicamente, a gente vai sempre depender de aproximações e fundamentos para a gente começar a entender essa brincadeira. Isso aqui está sempre em debate, qual é a interpretação da mecânica quântica, assim por diante. Mas eu não vou agora entrar mais nisso. Apresentados esses senhores, agora o que a gente vai fazer é falar de física quântica versus física clássica através de exemplos absolutamente fictícios. Tá? Isso aqui não é exatamente uma coisa, não é exatamente o que a gente vai ter na realidade. Mas, então, vamos lá. Depois eu vou mostrar para vocês o que é que a gente observa mesmo. Vamos lá. A primeira ideia é você ter uma canaleta com duas saídas e você enumera caixas. 7, 6, 5, 4, 0, etc. E aqui eu vou lançar objetos. Tá? Eu vou lançar objetos aqui, esse cara vai sair por essa saída ou essa saída. E eu vou fazer essa brincadeira em 1000 cidades diferentes. Em cada cidade eu vou lançar um objeto só pela canaleta. Depois eu vou juntar os resultados das 1000 cidades e vou ver o que vai dar. Né? As bolinhas, o objeto que eu lançar aqui vai sair, vai entrar, cair em alguma caixa, ou sair por aqui, vai cair em alguma caixa.
Muito bem. Então, agora, como eu já disse para vocês, são 1000 cidades e eu vou fazer isso daí agora. Vou ver aonde vai cair cada bolinha e depois eu vou juntar todo mundo para ver qual é o resultado. Muito bem. Então, aqui, se o objeto é clássico, uma bola de gude, uma bola de bilhar, qualquer coisa do tipo, o que vai acontecer é o seguinte. Campinas, caixa 2, São Paulo, caixa -2, Rio de Janeiro, -2, Paris, caixa -2, Nova York, caixa 2, e eu tenho um histograma que basicamente me diz que na caixa -2, basicamente eu tenho 500 bolinhas, e na caixa 2 eu tenho 500 bolinhas. Uma surpresa, porque a caixa 2 e -2 elas estão diretamente opostas exatamente às saídas da canaleta. Ok? Então esse resultado é mais do que esperado. Nenhuma surpresa nisso. Ok, então agora vamos fazer o seguinte. Vou imaginar que eu tenha um objeto quântico. Tá? Um átomo. Claro que o átomo não vai passar na canaleta, é alguma coisa equivalente a isso. Tá? É uma experiência, seria o análogo a isso daí. Então vamos lá. Então o que acontece nesse caso? Campinas, caixa 50, São Paulo, -20, Rio de Janeiro, -2, Paris, -70, Nova York, 200. Então, eu tenho o seguinte, meu histograma agora é, salvo alguns errinhos, 3 objetos aqui, 2 sem nada, 3 objetos aqui, 2 sem nada, mas tira esse daqui, bota para cá, 3, então, estou levando em conta algum possível erro, mas basicamente seria 3, 2 caixas vazias, 3, 2 caixas vazias, 3 objetos, 2 caixas vazias. Isso daí é que eu vou ter depois de pegar 1000 cidades e botar esses camaradas juntos. Então, isso é muito estranho, né? Porque o que a gente esperava era o resultado anterior. Mas se eu faço isso daqui no limite, no regime quântico, o que eu observo é uma coisa desse tipo daqui, esquisita, mas seria compatível com a bolinha que sai daqui pode ir para qualquer lugar, a bolinha que sai daqui também para qualquer lugar, mas tem uma alternância de caixas vazias. Isso daí é um negócio interessante. Porque com isso daí a gente pode partir para um outro fenômeno físico interessante, que é o de interferência. Eu pego e perturbo uma superfície líquida no líquido, eu começo a ver ondulações saindo daqui e daqui. E elas interferem, elas se somam ou se subtraem. Então, com isso daqui, aqui está mais evidente, eu tenho regiões onde esses caras se somam, essas regiões onde eles se subtraem, de forma que, se eu botar um anteparo, eu vou ver alguma coisa como luz. Tem exatamente o caráter ondulatório, e luz, quando passa em 2 fendas, ela vai ter interferências construtivas e destrutivas, se não estão por essa região aqui. Então, eu tenho um fenômeno ondulatório, mas agora é muito esquisito. Eu tenho um fenômeno ondulatório com objetos que são corpúsculos. E eu tenho algum fenômeno que depende do meio material, para eu ter perturbação nesse meio, que vai ter interferência. Então, essa é a história. Se eu tenho corpúsculos, por onde vai passar o corpúsculo? Então, aqui, tem exatamente essa pergunta. A primeira delas é essa, por onde passa o corpúsculo, e se ele passa pelas 2 saídas ao mesmo tempo, se não, por onde que ele passa? Então, as respostas são as seguintes. Primeiro aqui, essa interpretação é a interpretação convencional do fenômeno incidente, é que quando você tem 2 possibilidades, você tem 2 alternativas. Tá? E o que interfere, isso é meio estranho, porque alternativa é uma coisa abstrata. Eu estou falando de interferência de coisas abstratas. Então, eu tenho alternativas, e essas alternativas, a chance de ocorrência não é, as chances de ocorrência delas, de passar por uma ou por outra, não são aditivas, mas o máximo que eu posso fazer é considerar a interferência dessas, que esses objetos vão obedecer, de alguma forma, a essa interferência de alternativa. Ok, então, a gente tem um movimento ondulatório de alternativas interferentes. Isso daqui é o que a gente costuma ler várias vezes em artigos de divulgação, etc., como a chamada dualidade partícula-onda. Outra coisa importante é, se eu procurar saber por onde ela passa, por onde o objeto passa, o que acontece é que eu destruo a interferência. Então, ele vai me dizer, eu passo por aqui.
Se eu perguntar, você passa por aqui, ele fala, eu vou perguntar, porque eu tapei o buraco. Então ele passa por um só. Então ele vai fazer só um montinho lá na frente. Então sempre que eu perguntar aonde, se eu medir por onde ele passa, eu destruo a interferência. Da mesma forma, se eu não tenho nenhuma informação sobre onde ele passa, eu tenho interferência. Isso aí é chamado princípio da complementaridade. Tá? Então, se eu destruo uma coisa, se eu fixo conhecimento em cima de uma configuração, uma realidade, eu destruo a outra. E, se não, se eu achar, descobrir por onde ela passou, de fato, aí não vai aparecer interferência nenhuma. Muito bem. Então, o que acontece aqui é que se eu pegar um monte de objetos quânticos, átomos, por exemplo, passando por duas fendas, eles fazem a figura de interferência. Mas aqui, eles fazem a figura de interferência, mas de uma forma que não é como uma onda, uma interferência da onda eletromagnética, mas vai dar cliques, 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 e os cliques obedecem exatamente a essa figura de interferência. Na realidade, mesmo a luz, mesmo a radiação, se você fizer esse experimento, uma luz de intensidade muito baixa, você vai ouvir cliques chegando em determinado ponto da placa e, depois de muito tempo de exposição, você vai ver exatamente a figura de interferência. Então, essa ideia de interferência de alternativas, de corpúsculos passando, vale sempre. Vamos lá, então. A matemática que a gente tem que usar para explicar essas coisas que eu acabei de mostrar para vocês, esse fenômeno ondulatório, é responsável por uma outra coisa muito inusitada, que é o seguinte: vou pensar numa ponta, uma pérola perfurada, num arame, tá? Esse arame está azul aqui, e eu boto esse camarada nessa situação aqui. Olha, se eu quiser passar esse cara por cima, esse pedacinho aqui do arame, eu vou ter que puxar esse cara aqui para cima, vou dar um peteleco nele, ele puxa aqui e vai para lá. Bom, isso aqui, se é uma conta clássica, se é um objeto clássico. Se é um objeto quântico, o que acontece é isso aqui. Eu deixo esse camarada sentado naquele mínimo, ele fica sentado ali, daqui a pouco ele simplesmente some desse mínimo e se materializa do outro lado. Isso é o que acontece no caso da conta quântica. Acontece uma outra coisa ainda mais interessante. Se eu pegar simetricamente o arame, deformar o arame desse jeito daqui agora, e faço a mesma brincadeira. Claro, se eu quiser dar um peteleco, ela vai para o outro lado. Então, o peteleco, ela vem para cá de novo. Mas, se essa conta é quântica, o que acontece é isso daqui. Ela vai para o outro lado, vai para o outro lado, volta, e ela fica oscilando coerentemente de um lado para outro do arame. Até que eu olho e pergunto onde é que você está. Aí ela vai dizer, eu estou na direita, eu estou na esquerda. Isso é o resultado que a gente tem. Se você observa o sistema, você perde exatamente essa... Você destrói essa coerência que está fazendo com que a partícula vá de um lado. Isso é uma das coisas mais intrigantes que existe na mecânica quântica, discutida até hoje, pessoal, que tem a ver com a chamada teoria de medida. Vamos lá. Continuando. Então, esse é o primeiro exemplo que eu tenho. Agora eu vou fazer então, um outro exemplo, também bem fictício, que é o seguinte. Eu tenho um objeto, esse objeto tem duas propriedades. Som e cor. Tá? Então, é uma bolinha, e essa bolinha ela pode fazer barulho ou não fazer barulho. E essa bolinha ela é vermelha ou azul. Ela tem uma cor. E eu vou fazer uma brincadeira, tem um jogo. Esse jogo é o seguinte: eu quero observar cor e som desse objeto que está passando. Mas o que eu posso fazer é o seguinte: se eu observar, se eu olhar para ela, eu tenho que tapar os ouvidos. E se eu ouvir, eu tenho que tapar os olhos. Isso que eu vou fazer. Eu meço uma ou meço outra. Tá? É um jogo. Eu criei um jogo que é desse jeito. Tá bom? Ela vai passar, o grande dela vai passar, então eu vou fazer uma coisa ou outra. Isso que eu vou fazer, basicamente. Então, os nossos detetores são olhos e ouvidos.
e a propriedade que eu tenho é som ou cor. Então, eu vou representar um objeto que não emite som por uma bola branca, objeto sonoro por esse cara espalhafatoso, e as duas cores, evidentemente, azul e vermelha, as cores do meu objeto. Então, vamos fazer a brincadeira agora. Primeira coisa, se o objeto é clássico. Se o objeto é clássico, eu tenho duas possibilidades. Ele é silencioso ou sonoro. No experimento de audição, ele vai dizer, por exemplo, ele é silencioso, não emitiu som nenhum. Aí eu faço um experimento de visão. Aí eu tenho duas possibilidades, vermelho ou azul. Suponha que seja azul. Então, o meu resultado é que o meu objeto é silencioso e azul. Faço agora um experimento de audição. Não emite som. Então, ele é silencioso e azul. Acabou. Não tem mistério nenhum nisso. Tá bom? Ok. Então, como eu disse para vocês, isso é uma partícula clássica, um objeto clássico. Então, vamos lá. A determinação de uma dada característica do objeto é absolutamente independente da outra. Ele é sonoro, ele é silencioso e azul. Podia ser ruidoso, vermelho, não importa. Mas eu determino as duas, sem problema. Vamos agora fazer a brincadeira, nota bem, fictício. Não vamos dizer por aí que o professor aqui avisou, disse que o elétron tem cor, emite ou não. Não é? Cuidado. Vamos lá. Então, primeiro, a experiência de audição. Ele é silencioso, passo a passo, como o anterior, por exemplo. A visão, ele pode ser vermelho ou azul. Ele é azul. Ok, então, se eu repito a visão, claro, ele é azul, ele é azul. Tem diferença. Aí, eu faço um experimento de audição. Eu posso ter uma coisa. Se eu novamente fizer esse experimento em 1000 cidades, quando eu faço esse segundo passo, uma vez determinado o som desse cara, tá? E a cor, aí som primeiro, aí depois determino a cor. E vou voltar para o som, eu posso ter sonoro ou silencioso. Então, aqui tem um outro problema que é o seguinte: a informação precisa sobre uma dada característica pode ser perdida quando se determina outra. Então, características que se comportam com o objeto clássico são chamadas compatíveis, enquanto a do exemplo anterior são incompatíveis. E isso é o que está por trás do chamado princípio da incerteza. Bom, então, quando vocês ouvem essas coisas, o pessoal gosta de criar um negócio esotérico, não tem coisa nenhuma. Esotérico já basta o fenômeno como ele é. Então, não precisa criar mais fantasma. É isso que está acontecendo. Ok, vamos lá, então. A representação dos meus objetos são, no caso clássico, ele é espalhafatoso, ruidoso, ou é silencioso, e ele é azul ou vermelho. Bom, isso aí é o que a gente tem no objeto clássico. Sonoro e colorido é o que a gente tem. E quando ele é quântico, como é que eu vou poder representar esse objeto? Aí a coisa fica bem interessante. Bom, então isso aqui é uma união de possíveis alternativas. E agora, no caso quântico, o camarada que ele emite som, eu digo agora que ele é uma sobreposição de azul e vermelho. Assim como o silencioso é uma outra sobreposição. Essa aqui eu estou chamando de sobreposição mais, essa sobreposição menos. Só para diferenciar uma da outra. Mas cada um sonoro é uma sobreposição diferente do colorido. De forma que, se eu pergunto, por exemplo, ao sonoro, se ele é vermelho ou azul, ou silencioso, ele vai me filtrar exatamente uma das possíveis características. Nota que não é ele estar numa ou na outra, ele está em ambas. Tá? Essa que é a questão. Porque se ele tivesse em uma ou outra, eu teria exatamente o resultado clássico que eu tive definido. Então, para eu pegar um cara e dizer agora que ele é sonoro, e quando eu pergunto qual é a cor dele, ele me diz uma ou outra,
Eu não tenho mais aquela propriedade antes. O que eu tenho agora é uma coisa que é uma sobreposição das duas. Ele está, então, superposição. Isso não depende do critério do freguês. Vamos lá. Então, agora, da mesma forma, o azul é uma sobreposição de sonoro e silencioso, assim como o vermelho é uma outra sobreposição de sonoro e silencioso. Então, eu sempre posso ter o objeto quântico, se eu estou dando propriedades para ele, como essa, por exemplo, som e cor, eu sempre posso pegar uma determinada realização de cor, dizer que é uma sobreposição das outras duas. Então, isso é o que vai acontecer. De novo, se eu pergunto para o objeto colorido se ele emite som ou não, de novo, ele vai filtrar uma determinada característica. Sim, sonoro ou não, silencioso. Está claro? Bom, se eu disser está claro, eu estou frustrado, porque isso não é nada claro. Isso é uma coisa bem estranha. Então, a minha ideia aqui é trazer isso com esse tipo de abordagem, você ter coisas no seu dia a dia, para você tentar se chocar um pouco com a coisa. Porque se a gente começa só a botar termo técnico, você se choca com os termos técnicos antes de se chocar com a física. Então vamos lá. Mas agora eu vou realmente apresentar a vocês aos atores e personagens reais dessa brincadeira. Para isso eu quero pegar um ímã. Tá? O ímã tem o polo norte e o polo sul. Okay? E aqui embaixo é melhor para ver isso. Eu vou criar uma seta, tá? Essa seta que vai do polo sul ao polo norte, e vou batizá-la como um momento magnético desse ímã. Bom, poderia ter usado qualquer outro nome, mas ela é a setinha que está fazendo isso. E ela é quem gera, por exemplo, eu boto limalha de ferro em cima de um papel, eu vou ver a limalha de ferro se orientando dessa forma daqui, e isso aí me inspira a criar essas linhas de campo magnético. Tá? É isso aqui que a gente tem. Tá? Então, agora, eu crio no meu joguinho, que era só antes para medir cor ou som, eu vou fazer agora o seguinte, eu posso tentar ver se o meu magneto está com o momento magnético para cima ou para baixo. Então, eu crio um aparelhozinho para medir isso. Se ele cara está para cima ou está para baixo. E ele vai me dar só essas possibilidades, para cima ou para baixo. Agora eu posso pegar um desses caras, por exemplo, saiu para cima, eu posso agora inventar um aparelhozinho, o mesmo aparelho, só que agora eu vou medir na direção X, para onde que esse cara está apontando. E aí, ele vai me dizer exatamente o seguinte, ora, eu tenho uma possibilidade azul, que seria para a direita, e vermelho para a esquerda, tá? E para cima ou para baixo. Então, o que eu posso fazer é descrever esse cara como uma sobreposição desses dois, esse cara como uma outra sobreposição desses dois. Então, quando eu digo que um cara está apontando aqui, ele, na realidade, é uma sobreposição de alguém apontando para a direita e alguém apontando para a esquerda. Da mesma forma, quando eu olho um cara que está apontando para a direita, ele é uma sobreposição de alguém que está apontando para cima e alguém que está apontando para baixo. Tá? Então, esse é o que a gente tem aqui. Evidentemente, as partículas quânticas, eu pego um elétron, um próton, por exemplo, eles carregam um momento. Eles não são o ímã, né? Mas eles carregam um momento magnético. Então, eles têm essa propriedade do momento magnético. Bom, essa coisa estranha, essa coisa é muito estranha, realmente, mas a gente usa propriedades quânticas no nosso dia a dia. Vocês usam no seu celular, usam com várias coisas. Por exemplo, isso aqui que eu estou usando, ó, um laser. Isso aqui depende de propriedades quânticas para gerar essa luz monocromática, colimada e etc. Isso aqui, o laser é um amplificador de luz. Então, isso é quântico. Assim como aparelhos de raio-x, ressonância magnética, painéis solares, leitores ópticos, computadores e muitos outros. E eu vou me ater a computadores, que é basicamente a ideia dessa palestra aqui. Falar um pouquinho sobre processadores quânticos e coisas do gênero. Então, primeiro, teorias de informação e computação, que a gente quer aqui é o seguinte, vamos tentar simplificar ao máximo.
envio, armazenamento, processamento de informação, que eu vou caracterizar por letras, números, etc., tá? Para fazer cálculos, mandar mensagens, coisas do gênero, e canais que operam de acordo com a física clássica. Bom, como é que eu vou codificar essa informação? Eu vou usar o sistema binário, eu já vou explicar já por quê. A gente sabe que os números, você pode escrevê-los com um sistema decimal ou com um sistema binário, por exemplo. Sistema decimal, 21, é 2 vezes 10 mais 1 vez 10 a 0, que é 1. Muito bem, esse é o 21. Agora eu posso escrever com potências de 2. Eu posso escrever com 16 mais 4 mais 1. Então, 16 mais 4 mais 1. Então, 1, 0, 1, 0, 1 é o número 21, escrito na base binária, potência de 2. Tá? Ora, por que a gente então vai querer usar? Bom, uma coisa é, eu usar o sistema decimal, eu preciso de 10 elementos, do 0 até o 9. Se eu pensar no sistema binário, eu preciso só de 2, 0 e 1. E é muito mais fácil operacionalizar qualquer coisa só com 2 elementos. Então, nesse caso daqui, por exemplo, esse objeto, esse dígito agora, 0, 1, é chamado bit de informação. E por que o sistema binário? Evidentemente, para você operacionalizar esse cara. Então, o que eu tenho é um interruptor e eu meto nesse cara. Clique, ligo ou desligo a luz. Então, uma excitação, o interruptor, ligo a luz ou desligo a luz. Então, fazer esse grosseiro. Então, você pode pegar alguns interruptores muito mais inteligentes, muito mais interessantes, que são os seguintes. Posso pegar vários deles agora. Por quê? Porque eu quero mexer com vários bits de informação. Milhões deles. Quero mandar uma mensagem. Tá? Eu tenho o preço que eu pago agora, que eu tenho que usar muitos zeros e uns para mandar uma mensagem, para fazer uma conta, etc. Eu não vou entrar no mérito de como que a gente faz contas aqui, portas lógicas, nada. A única coisa que eu quero mostrar é que eu tenho que juntar vários objetos, que são esses interruptores, que no caso aqui são os transistores, e eles respondem com 0, 1, 0, 1, 0, 1, dependendo de como eu vou citá-lo. Então, aqui, não se assustem, eu tenho aqui só um exemplo de transistor, tá? Junções NPN, ou PNP, etc. A operação desses indivíduos depende da mecânica quântica. Tá? Eu, para poder explicar como eles operam, eu tenho que usar a mecânica quântica. Só que, ou seja, toda aqui a coleção de efeitos inusitados são fundamentais para esses caras poderem funcionar. Agora, detalhe. Ele é quântico, ele funciona muito bem, mas por que eu uso mecânica quântica aqui? É que eu quero a resposta clássica, 0 ou 1, azul ou vermelho, tá? Sonoro ou não, okay? Mas eu quero usar um dispositivo quântico. Por quê? Uma questão de eficiência, precisão e rapidez. Bom, mas eu vou querer a resposta clássica dele. É 0 ou é 1. Então, isso daí só está me ajudando no seguinte sentido, de que eu vou pegar esses caras e vou tentar fazê-los cada vez menor, menor e menor, para poder ter muitos deles, e através de ter muitos deles, eu poder ter vários zeros e 1, etc., e operar em cima disso. Então, isso aí é todo esse processo de miniaturização. Então, o que eu estou querendo é fazer esses objetos cada vez menores. Os transistores são cada vez menores e eu vou, através deles, se fizerem um maior número e de forma mais eficiente, mais precisa. Bom, esse senhor aqui, o Gordon Moore, em 1965, ele fez uma previsão, com as observações que ele já tinha, que o número de transistores num microchip dobra a cada 2 anos. E, de fato, basicamente é isso que a gente vê aqui. À medida que vão passando os anos, como que você vai ter um aumento? Isso aqui é uma escala semilog. Então, você vê que eu estou aqui falando de, olha lá, 5 bilhões. Na hora que a gente está falando de o byte, são 8 bits. Quer dizer, então, para cada 2 bits é um bit físico, que eu estou dizendo, que é o cara que responde ao elemento. Então, eu tenho 3 deles, para ter, então, 2 para cada um, vai me dar, então, 8 bits. E, então, quando eu falo em 1 gigabyte, eu estou falando em algo da ordem de mais de 1
bilhão de transistores. Então, quando ele fala, meu computador aqui tem 1 giga, é isso aí. Então, eu tenho coisa da ordem de 1 bilhão de bits. E, bom, isso aqui vai aumentando cada vez mais. Olha, então, o que a gente está mostrando? Que esses elementos são quânticos, mas eu estou só operando basicamente com eles. Eles são os transistores detectados para responder quando eu excito sim ou não. Ok. Agora, eles podem ter determinadas características ou podem atingir tamanhos que eles começam a não mais serem regidos pela física clássica. Eles vão ser regidos agora pela física quântica. E então esses vão ser os qubits. Ou seja, aquela brincadeira do sonoro ou ruidoso, ou sonoro silencioso, vermelho, eu só estou operando com isso. Mas a gente já viu que esses caras, se eu vou para o limite quântico, o que é silencioso pode ser uma sobreposição de azul e vermelho. Então, no fundo, o que eu quero fazer é que esses caras não respondam sim ou não. Eu quero usar o fato de que eles podem responder numa sobreposição. Então, eu tenho que saber jogar com essa brincadeira de cor e som de alguma forma. Isso vem, evidentemente, no meu algoritmo. Eu vou revisitar isso agora. Vamos lá. Então, quem são esses caras, como se comportam e vamos fazer alguns conceitos aqui novos. Vamos lá. Quem são os caras responsáveis por essa brincadeira? Esses dois senhores, Paul Benioff e o Feynman, quando esse aqui tenta pegar um conceito que é muito conhecido na teoria de computação, que é a máquina de Turing, ele tenta imaginar o que seria uma máquina de Turing com bits quânticos. E o Feynman, ele começa a pensar na hipótese de simular sistemas físicos. Como é que eu posso simular sistemas físicos? Com um computador clássico, é uma tarefa violentíssima. Você pegar um sistema muito grande e simular o comportamento dele com o computador clássico. Mas, se você tem um computador quântico, ele é quântico e conversa com quem é quântico. Então, ele falava assim, bom, a natureza é quântica, paciência. Faça um computador quântico para tentar simular e entender como é que a matéria funciona. Então, basicamente, essa era a ideia do Feynman. Então, os dois, eles tinham essa ideia de você fazer computação quântica. Então, de novo, vamos voltar ao nosso momento magnético. Tem o nosso ímã, tem um momento magnético ali. Agora, como eu disse para vocês, tem partículas quânticas que carregam o momento magnético. O momento magnético, o spin eletrônico, etc. E você tem loops de corrente. Se eu tiver uma correntezinha no circuito, esse cara ele também gera, por exemplo, linhas de campo, como a gente viu antes. Ou seja, ele tem associado a ele um momento magnético. Então, muito bem, vamos lá. Representação diagramática, eu vou voltar um pouco a isso aqui, só para a gente lembrar bem. O objeto clássico é uma coisa, novamente, as duas outras opções. E no objeto, esse é o bit, e o nosso qubit é, o objeto quântico é isso aqui. É o nosso qubit, ou seja, o azul é uma sobreposição de para baixo e para cima, e o para a esquerda é uma sobreposição diferente de para baixo e para cima. Da mesma forma, eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que o para cima é uma sobreposição de para a direita e para a esquerda, e o para baixo é uma sobreposição. Então, agora eu já estou pensando, de fato, em momento magnético e projeção dele. Tá? Então, a gente pode agora curto-circuitar as cores. Agora, quem não conhece o momento magnético, etc., pode pensar ainda na ideia de cor e som. Vamos lá. Ora, houve um avanço muito grande nessa parte de miniaturização e implementação prática de todos esses conceitos aí. Então, eu posso pegar agora objetos cujos zeros e uns agora eu posso realmente usar essa propriedade da sobreposição. Por exemplo, em íons e armadilhas lineares, fotônica em silício, dispositivos supercondutores, átomos de Rydberg, ressonância nuclear magnética e molécula. Todos esses sistemas eu posso fazer uso exatamente dessa propriedade de sobreposição de determinado tipo de valor para uma determinada grandeza. Então, vamos lá. Ora,
mas eu vou me ater aos dispositivos supercondutores, que, primeiro, eu sei falar mais dele do que dos outros, e outra coisa é que eles são, as tentativas até agora, para você fazer um processador quântico, elas são feitas em vários lugares, Amazon, Google, IBM, Caltech, MIT, com dispositivos supercondutores. Então, para a gente começar a falar de dispositivos supercondutor, vamos começar a entender vagamente o que é a supercondutividade. Bom, se eu tenho metal normal, eu tenho elétrons vermelhos e eu começo a passar uma corrente, eu imponho uma corrente aqui. Né? Quem está acostumado com a linguagem, pega uma fonte de corrente e faço passar isso na corrente. Ok. Então, agora, o que acontece? Esse cara esquenta o fio. Né? Pode ter até um filamento de lâmpada que vai emitir radiação. Então, eu crio uma voltagem, eles não assim, tenho o efeito Joule, por exemplo. Então, muito bem. Se eu pegar um metal e baixar muito a temperatura dele, por exemplo, nióbio abaixo de 10 graus, 10 Kelvin, o que acontece? O que acontece é o seguinte: eu consigo passar corrente sem criar uma voltagem aqui. Ou seja, ele passa no frio. Ele não vai criar, não vai perder calor aí. Ou seja, é como se esse objeto perdesse a resistência elétrica. Ele perde a resistência. Agora, repara que eu fiz aqui o seguinte, ó. Eu botei os elétrons juntinhos, pares de elétrons. Por que isso aí acontece? Por isso aqui, ó. Esse material amarelo, ele tem uma rede. E essa rede cristalina, ela vibra. Tá? Então, o que acontece? A temperatura é muito baixa, que essa rede cristalina, que é responsável pela resistência, ela tem um outro papel. Esse outro papel é fazer o seguinte: eu pego aqui o cara, um elétron chega, deforma a rede, corre, porque ele é mais leve que os íons da rede. Então, o outro elétron vê uma acumulação de carga. Então, ele é atraído pela acumulação de carga positiva dos íons. Então, efetivamente, esses dois elétrons formam um par. E eles vão passear como par. Então, o efeito seria o efeito da rede para provocar resistência. Faz um outro efeito agora que é exatamente o oposto, de você ter condução sem resistência elétrica. E isso daí, de novo, eu posso botar agora isso daqui num loopzinho de corrente, e ele cria, evidentemente, essas linhas de influxo magnético. Ok, isso daí é o que acontece num supercondutor e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa interessante é quando eu pego esse fio supercondutor e interrompo isso aqui. Ou eu crio uma constrição, que seria um ponto de contato entre dois caras, ou eu boto um material, que é um material normal aqui. Se ele é muito pequeno, e se a corrente é baixa, o que ocorre é que eu só vejo supercondutividade acontecendo aí. Agora, se essa corrente é alta, o que ocorre é que eu começo a ter perda. Eu começo a ter perda de energia exatamente na região da junção. Muito bem, isso aqui é a chamada junção de Jonas. Ela tem essa propriedade. Se eu botar a propriedade, eu estou juntando propriedades do supercondutor. Eu vou juntar todas elas depois. Outra coisa é o chamado efeito Meissner. O supercondutor odeia campo magnético. Então, quando ele está a temperatura muito baixa, eu boto um ímã muito próximo, o que acontece é que o supercondutor ele cria correntes de forma a criar um campo magnético que se opõe ao do ímã e dentro dele não entra campo. Esse é o chamado efeito Meissner e é responsável, por exemplo, por isso aqui, ó. Agitação magnética, que vocês já devem ter ouvido falar. Né? Então, acontece isso daqui. Um dos materiais é supercondutor e eu tenho exatamente a expulsão das linhas de campo de dentro de parte disso daqui, o que vai fazer com que esse cara e esse cara se afastem. Então, eu consigo... Vocês podem me perguntar, mas o cara não espera em todo mundo? Por que esse carinha não cai? Bom, aí é um detalhe técnico da supercondutividade, que existem supercondutores que permitem um pouquinho do fluxo dentro dele, e esse cara é o que permite eu ter estabilidade. Então, esse camarada, ele levita em cima do outro lado, do ímã, por exemplo. Muito bem.
Então, agora eu vou juntar todo mundo. Eu vou juntar o anel supercondutor, uma junção de Josephson, e vou botar um ímã do lado de fora, que eu vou poder controlar com o próximo militar desse anel, e ele vai me dar uma variação desse campo, que eu estou chamando de RH. Muito bem, então o que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte. Aqui é um exemplo do tamanho desse objeto. Esse cara aqui é da ordem de 2 micros. Ou seja, 2 milionésimos. Né? Então, isso não é exatamente o que eu estou fazendo aqui, uma versão simplificada disso daqui. Muito bem. Então, onde se situam, então, esses objetos? Esses objetos se situam exatamente aqui na Terra de ninguém, entre 1 bilionésimo e 1 milionésimo do metro. Exatamente essa região que é chamada de, quem domina aqui é a física meso-nanoscópica, tá? Que é também um termo que você já deve ter lido aí em artigos de divulgação. E isso daí é exatamente o que a gente vê aqui. Né? Mas isso daí é o seguinte, eu consegui formar agora objetos com um tamanho tal que ele apresenta já efeitos quânticos. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ora, então eu posso mexer no fluxo externo, tem um campo externo que está sendo fornecido pelo ímã, e o meu supercondutor odeia campo, ele vai criar correntes, vai expulsar o campo aqui de dentro. Tá? Agora, com isso ele cria o seu próprio fluxo. Tá? Lembre-se, uma espirinha com uma corrente cria um fluxo. Então, é isso que ele vai fazer. Ora, dependendo do valor deste campo aqui, o que ocorre é isso aqui. Ó. Eu tenho uma possibilidade de ter um pouco de fluxo saindo, um pouco de fluxo entrando, um pouco de fluxo saindo, um pouco de fluxo entrando, mas não é essa, eles têm exatamente essa ideia da sobreposição que a gente já viu antes. É exatamente essa configuração daqui. Eu tenho 2 configurações equivalentes, linha dentro e linha fora. E eles estão exatamente na sobreposição. Aí você me diz, uau, mas tinha uma barreira aqui? Tem aqui, ó, esse contato. Esse contato faz o papel da barreira. Vamos dizer assim. Tá? Então, grosso modo, é isso que está acontecendo. Então, eu tenho exatamente um fenômeno muito parecido com aquilo que eu introduzi para vocês lá atrás, o arame da bolinha, exatamente se materializando com linhas de fluxo dentro e fora. Muito bem. Ok. Bom, então, esses squirts, que são esses interferômetros que eu mostrei para vocês, assim como outros sistemas, eles apresentam essas sobreposições. Por exemplo, eu posso botar um momento magnético de um átomo com um campo externo, que é o que a gente vê em ressonância nuclear magnética, ou posso ver esse squid. Agora, eu quero analisar o que aconteceu com o squid quando eu vou pensar na corrente que tem nele. Eu falei, tem uma corrente que é gerada. Então, tem linha dentro e eu tenho uma corrente compatível com linha dentro. E pode acontecer uma coisa desse tipo aqui. Ó. Eu não disse que a linha entra e sai. Mas na hora que ela entra e sai, a minha corrente faz isso ou faz isso. Então, é uma coisa absolutamente bizarra. Eu tenho uma corrente que está fazendo isso ou isso. Linha dentro, tá, tudo bem, a linha do campo, mas na hora que eu falo de corrente, eu tenho alguma coisa da ordem de bilhões de elétrons fazendo isso aqui. Como é que eu posso ter esse objeto aqui numa sobreposição? Estou falando de alguma coisa, de um movimento que envolve um número macroscopicamente grande de partículas. Tá? Então, é isso daqui que vai ocorrer no caso do anel. Ora, mas então, uma pausa para um paradoxo. Tá? O paradoxo é do gato de Schrödinger. Que é o gato de Schrödinger? O gato de Schrödinger é o seguinte, eu tenho, aqui no caso, um gato que está dentro do recipiente, onde tem um frasco que tem um líquido. Se quebrar aqui, vai ter um gás venenoso que mata o gato. E, se não, intacto, o gato fica vivo. Muito bem, então vem um objeto que é vermelho. Mas esse objeto, eu sei que posso decompor para cima e para baixo. Tá? E eu tenho aqui
uma placa que ela é sensível a esses caras para cima e para baixo. Então, se o cara bate aqui para cima, nada vai ocorrer. Mas se ele bate para baixo, tem uma corrente que ativa o sistema letal, que quebra o vidro, dispara o gás, o gato morre. Só que, se eu não estiver observando passo a passo o que está ocorrendo, o que vai acontecer? Eu posso falar só das benditas alternativas. Tá? A única coisa que eu sei é que esse cara veio apontando para a esquerda. E agora? O que vai acontecer? A única coisa que eu posso dizer é que a sobreposição desse cara com essa possibilidade que nada ocorre está sobreposta com essa daqui que eu ativo essa corrente letal e mato o cara. Mato o cara. Então, vocês têm uma situação realmente estranha, que é a seguinte: o gato, todos esses caras para cima significa gato vivo. Todos esses caras aqui, gato morto. Mas isso é uma sobreposição. Tá? Então, o que vai acontecer é, se eu abrir a caixa, ok, eu abro a caixa, o gato está vivo, o gato está vivo. Mas, se eu não abro a caixa, não posso dizer nada. É muito estranho. Você fala, não, isso não acontece no caso. Não, realmente não acontece. Ele tem várias razões para mostrar que isso no sistema macroscópico não vai acontecer. Com gato não vai acontecer nunca. Mas a questão agora é que eu apresentei para vocês um dispositivo, tá? Supercondutor, o SQUID, que ele é um primo próximo do gato de Schrödinger. Ele apresenta exatamente essa bizarrice de os caras todos vindo para sentido horário, sentido trigonométrico. Então, outra forma, tem vários dispositivos supercondutores, além de SQUIDs, que são os qubits de fluxo, e correntes, e as junções de Josephson, que são chamados qubits de fase. Há também qubits de carga, né, que são caixas de pares de Cooper. E agora, quem tunela aqui são os pares de um lado para o outro. Isso aqui é só uma ilustração desse objeto. E agora, isso daqui é uma cortesia do Francisco Rochinol, do Laboratório de Física de Dispositivos Quânticos, aqui da matéria condensada. E aqui a gente vê exatamente um processador com 4 qubits. E esses qubits são alguma coisa meio termo entre o de fluxo e o de carga. Se vocês quiserem ver depois, está aqui. Esse retângulo pequenininho, ele tem 4 qubits, esse chip. Tá? Depois, quem quiser pode ver. Então, isso aí não está sendo construído só na Amazon, Alibaba, blá, 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 blá. Está sendo construído aqui mesmo perto da gente. O processador quântico, então, é não só com 4, mas eu quero aumentar enormemente o número de qubits e fazer esse cara, então, funcionar como um processador normal, só que agora com os bits quânticos. E eu vou fazer uso dessa propriedade estranha de sobreposição de configurações. Então, basicamente, isso aí é só uma animaçãozinha e, no fundo, exatamente a ideia de tá, e eu, numa hora, eu faço uma medida, por exemplo, e eu vou ter a resposta 0, 1, 0, 1, etc. Eu vou ter que saber, de alguma forma, extrair uma propriedade muito interessante deles, que eu vou mostrar agora para vocês, que é, olha lá, cada sequência de possíveis resultados agora corresponde a uma alternativa. Então, eu posso ter uma sobreposição de alternativas de vários qubits, eu posso ter coisas desse tipo. Cara completamente diferentes, para baixo, para cima, para lá, etc. Eu tenho, então, sobreposições de configurações inteiras. Tá? Isso é o chamado de emaranhado quântico. Então, o que você pode fazer é tentar, de alguma forma, desenvolver algum algoritmo, tá? Que você possa fazer uso dessa propriedade, que funciona, para quem entende dessa linguagem, um tipo de processamento paralelo com um único processador. E cada um deles apresenta uma realidade. Então, eu tenho que, de alguma maneira, fazer uso dessa sobreposição. Bom, só para vocês terem uma ideia, se você quiser fazer decompor um número de vários dígitos como produtos de 2',
Você pode, por exemplo, tentar ver quanto isso demoraria com um computador clássico e se você usasse esse algoritmo de Shor, que é um algoritmo quântico, para você usar exatamente essa ideia que eu apresentei para vocês. No caso, um número de 512, um número com 512 algarismos, você precisaria de 4 dias no computador clássico, de 34 segundos. Claro que tem umas especificações para esse caso aqui, etc. 1024 algarismos, você precisaria de 10 a 5 anos no computador clássico. 4,5 minutos no computador clássico. 2048, 10 a 11 anos. Ou seja, 100 bilhões de anos para você fazer a decomposição do produto dos 2 primos de número com 2048 dias. 36 minutos no computador quântico. Agora, então, que maravilha, né? Temos, então, agora quebrar senha, você pode fazer o diabo. Ora, só que tem um pequeno detalhe, gente. Acabar com a festa. Esses objetos estão aqui na terra de ninguém, né? No meio do clássico e quântico. E, então, como eu vou mostrar nas conclusões, esses caras, eles apresentam efeitos quânticos, mas eles não são pequenos o suficiente para ficar isolados do ambiente. Então, como eles estão fortemente acoplados com o ambiente onde eles são criados, o substrato, o material onde você vai botar o supercondutor, o meio ambiente sempre destrói a coerência para você ter essa brincadeira, essa oscilação coerente, coisa do gênero. Então, o que vai acontecer é o seguinte, você tem que buscar o tempo todo como você pode proteger o seu, mesmo com um único qubit, como é que você vai poder protegê-lo do efeito deletério do ambiente. Imagina, então, quando você botar 6 mil deles para chegar, por exemplo, e conseguir em 36 minutos decompor esse cara num produto de 2 quilos. Esse é o problema. Então, por isso mesmo que você tem pouquíssimos qubits ainda, pouquíssimos processadores, você ainda está longe de ter a possibilidade de operar com esses objetos como você opera com os computadores clássicos. Okay? Então, comentários finais. Bom, até aqui... Os qubits supercondutores são átomos artificiais, podem ser projetados, suficientemente bem controlados a temperaturas baixas, pequenos o suficiente para apresentar efeito quântico, mas ainda grandes para não sentir os efeitos deletérios do meio ambiente, ou seja, fenômeno de incoerência ou descoerência daria perda de eficiência em erro no nosso processo. Então, você busca por melhores dispositivos, você quer um tempo de coerência mais longo, manipulação, controle de qubits alternativos, você pode também falar em uma teoria de controle de erro. Então, tem várias maneiras de você tentar viabilizar isso. Agora, de novo, isso é um processo que ainda está em andamento e muito longe de ser alguma coisa viável. Tá? Então, claro, esses qubits existem, você testa todos eles, mas esse fenômeno de incoerência é extremamente forte. Como você vai se livrar disso? Vai proteger os seus qubits a ponto de você conseguir fazer operações lógicas e usar tudo isso? Então vai demorar um pouquinho. Vamos lá. Outros objetos. Agora, outra coisa, os objetos que a gente está tratando, esses qubits supercondutores e tantos outros, são fundamentais para fundamentos de mecânica quântica e transição quântico-clássica. Por exemplo, só com o qubit de fluxo, que eu mostrei para vocês, a gente chegou no gato de Schrödinger, que é um problema que era levantado por todo mundo, que discutia fundamentos de mecânica quântica, etc. Gato vivo, morto, sobreposto, como assim? Então, quer dizer, então você começa a ter uma realização de uma coisa mais ou menos nessa direção. Mas, como eu disse, os efeitos do meio ambiente vão fazer com que esse fenômeno morra. Ou seja, se você olhar um dado, claro que os efeitos do meio ambiente vão ser extremamente fortes, isso nunca vai acontecer.
Mas então, quando eu começo a chegar naquela terra de ninguém, onde a coisa fica no mesoscópio, aí você talvez tenha, de fato, chance de brincar com alguns sistemas que vão apresentar isso. Então, tem essa vantagem. Bom, problemas em aberto, fatoração, simulações em físico-química, ciências dos materiais, etc. Você quer descobrir, por exemplo, mecanismo de supercondutividade de alta temperatura crítica e um monte de outras coisas. Como é que você vê simular processos moleculares para você fazer determinado tipo de produto para a agricultura e vai assim por diante. Mais aplicações? Bom, várias. A questão toda é o seguinte. Agora, essas duas bem juntas, mais ou menos. Primeiro que você vislumbra várias aplicações, mas na hora que você tiver, de fato, um computador quântico, outras coisas vão aparecer. Então, você não pode, de antemão, dizer que você já conhece todas as possibilidades de aplicações. Vai aparecer muita coisa no meio do caminho. E mais, talvez não só em computação ou em informação quântica, mas em outras áreas. Porque, em geral, quando você desenvolve algum tipo de um dispositivo novo ou uma física nova, você está mirando num lugar e você encontra aplicação em outro completamente diferente. Quando se bolou o laser, quando se desenvolveu o laser, ninguém imaginaria que você iria fazer operação de catarata. Se pedissem para o camarada que desenvolveu o laser, desenvolveu alguma coisa, fizesse uma operação de catarata com determinadas características, ele inventava uma engenhoca completamente doida, mas certamente não teria inventado ele. Né? E essas coisas acontecem. Você mira aqui e a aplicação surge lá. Isso é muito comum. Não vai ser a primeira vez, a segunda nem a última vez. Então, o que se busca? O que se busca é exatamente a ideia de você ter um processador quântico que consiga ser, de fato, útil. Porque, até agora, tudo que você consegue fazer, os computadores clássicos estão dando de 7 a 1. Então, não tem graça nenhuma. Mas, é evidente que você está construindo esse dispositivo, você está construindo os qubits, e você, então, vai, evidentemente, desenvolver coisas e, sei lá, no futuro próximo, você consegue curto-circuitar isso, e não é nem para você destruir, ou você proteger, mas você vai bolar um outro sistema que você vai poder acessar e, de alguma forma, você vai poder utilizar. Não sei. Então, isso daí, a única coisa que a gente pode dizer agora é que você está longe disso, e bem longe. Quer dizer, você tem computadores que operam com qubits? Tem. Qual é a função deles? Muitos deles funcionam com computadores para busca, outros com determinado tipo de simulação muito específica, mas está longe de ser um computador universal, que a gente conhece como computadores. Bom, gente, então, muito obrigado pela atenção, é isso que eu queria contar. Obrigado, professor, pela palestra. A gente aqui em Xirá, a gente tem uma tradição, agora a gente vai abrir para perguntas, você pode fazer perguntas, mas antes de começar a pergunta, a gente gosta de perguntar quem não são do Instituto de Física, que por favor levantem a mão. Aquelas pessoas que não são daqui da casa, que por favor levantem a mão. Então, agora sim, pessoal, quem quiser perguntar, eu pode levantar a mão, vai dar o microfone para vocês. Oi. Eu tenho uma pergunta em relação a como funcionaria a parte dos quânticos. Porque na computação atual, os bits são guardados por flip-flops, sistemas de flip-flops. Como ela funciona no sistema quântico? Olha, o que você tem que fazer agora é o seguinte: esses elementos que você tem aqui, a vantagem de você usar supercondutores, esses dispositivos supercondutores, é que é o que mais se aproximaria, tá, de todo eletrônico que você tem nos computadores de linha. Então,
que você vai fazer? Você vai mudar, basicamente, as portas lógicas, quais são as operações que você vai fazer para você poder usar, por exemplo, essa ideia de emaranhado, como você vai poder utilizar isso a seu favor. Mas no resto, eu acho que, então, você vai ter outro tipo de porta lógica que não que você conhece. Tá? Você vai ter outras portas universal. Fundamentalmente é isso. Não sei se eu respondi sua pergunta, não é? Respondeu sim. Tá. Professor, eu não sei se eu deixei passar, mas a gente não tem. Eles ficam localizados nessa terra de ninguém porque os efeitos de decoerência são muito grandes no regime quântico. Exatamente. Tá. Exatamente. E outra pergunta que eu tenho é qual que é a viabilidade de você. Eu não sei o quão difícil é produzir um grid e tal. Qual seria a viabilidade de aproveitar ele só enquanto ele não sofreu os efeitos da decoerência ainda, e aí ou descartar ou utilizar outro de alguma forma assim, tipo, enquanto você ainda consiga aproveitar ele sem que ele sofra os efeitos. Mas é exatamente parte que eu respondi a ele. Você tem operações que você faz com esses caras, basicamente, o que você vai fazer você vai poder girar, você vai poder, de alguma forma, mexer com esses bits antes deles serem, você fazer uma operação de fato. Quer dizer, você então vai tentar correlacionar esse camarada com alguma realização que seria, no final das contas, você vai juntar. Qual seria a melhor maneira de eu explicar isso aqui? O que você vai tentar fazer quando você faz determinadas operações, você não vai medir, camarada. Quer dizer, então, no fundo, quando você faz essas operações, que você vai preparar o seu sistema para, em algum momento, quando você medir de alguma maneira, você vai medir. Lembra do gato? Quando eu medi o camarada de alguma forma, tá, eu acabei dizendo para você que o camarada vai estar todo mundo para cima, todo mundo para baixo. Então, eu posso, de alguma maneira, criar determinadas correlações entre os bits que eu vou medir e eles carregam a informação dos demais que vai ter exatamente essa possibilidade de você ter um emaranhado, você ter uma carreira direta, ao invés de você ter que fazer uma decomposição para ver cada elemento do conjunto de bits, você já vai ter direto toda uma informação sobre toda uma linha. Entendeu? Basicamente é isso. Isso tem a ver com o algoritmo que você vai usar. E são poucos que você tem. Tá? Então, você tem uns 4, 5 algoritmos, 20 mais famosos. Não tem. Fica à vontade. Obrigado. Aí, frente. Passa o braço. Oi, boa noite. A minha pergunta talvez um pouco parecida com a anterior, se um pouco mais difícil, mas tentando se formular um pouco. A questão da sobreposição foi citada várias vezes, né? E quando eu uso uma calculadora, por exemplo, a calculadora normal mesmo, eu coloco 10 mais 15. Aí a calculadora vai tradicionalmente, ela vai converter esses números no sistema binário, vai fazer a soma entre uma soma binária e se traduz em todo o circuito de estudos geométricos que a gente Transporte, lógico que sim. Aí, se fosse um caso quântico, como que seria? Porque logo na primeira etapa, ele transformar o número em sistema binário, eu já não consigo imaginar como seria. Numa situação como essa, eu não vejo muita vantagem em você fazer. Você vai acabar usando, basicamente, uma porta lógica que é uma porta clássica. Você precisaria, para você fazer você precisaria de só com uma soma, precisaria de alguma coisa um pouco mais complexa, para você realmente poder fazer uso dessa propriedade de uma sobreposição. Certo. Eu não consigo imaginar ele assim. Não Mas ele tem que entender um pouco melhor. Tem casos que
Não, fundamentalmente a história é que você tem que mudar um pouquinho a sua ideia de porta lógica. Você está acostumado nos computadores clássicos, você vai ter que fazer mudança nisso aí. Porque agora você vai ter a tua entrada vai ser diferente. Vai ser todo mundo, por exemplo, apontando para cima, e depois você vai fazer operações em cima de cada um desses caras, e mais tarde você vai fazer uma determinada medida, e quando você faz uma medida, quando você vai colocar um desses caras para cima ou para baixo, todos os demais vão estar numa determinada configuração veio daí. Então são várias delas, como eu mostrei para vocês, não é? Uma sobreposição de várias possibilidades, várias alternativas. Um computador quântico eu poderia usar para fazer simulações só de tipo, fenômenos em escala quântica ou poderia fazer simulações num sistema macroscópico também com uma precisão quântica? E como que a gente faria? Tem como, hoje em dia, computadores clássicos armazenar as informações? Olha, o computador clássico, para fazer uma simulação do sistema quântico, é o que eu disse antes, né? Que ele é bem mais. Vai demorar muito mais para você fazer essa simulação. Agora, evidente, para um computador, para um sistema clássico, eu não vejo muita vantagem de você fundamentalmente vai ter exatamente o mesmo tipo de simulação que você teria no computador clássico. Aí você não vai ter grande vantagem, porque, quer dizer, não vejo assim como que você poderia fazer ter um ganho. Cadê? A percoerência ela vai ser sempre algo negativo ou existem momentos que posso usar no favor? Oi? A percoerência ela vai ser sempre algo negativo ou em momentos que eu posso usar ela no favor? Não, ela sempre tem a destruir. Sempre tem a destruir o seu processo de coerência. E só mais uma coisa, dadas as configurações iniciais dos meus qubits, existem configurações que são mais suscetíveis a degenerar ou a degenerescência está sempre associada ao ambiente? Vai depender do tipo de interação que você tem com o seu ambiente. Né? Pode ser que você tenha uma decoerência mais forte em um determinado canal, dependendo da interação que esse seu sistema tem com o ambiente. Então, você pode, de fato, ter a preparação do seu sistema num canal que, evidente, de alguma maneira você tem uma sobreposição, tá? Por exemplo, um objeto que você vai localizar no espaço. Você poderia imaginar uma soma de componentes de Fourier, localiza um camarada e depois, dependendo do acoplamento desses módulos com o seu ambiente, você pode perder coerência mais rápido ou menos rápido. Tudo depende do tipo de acoplamento que você vai ter com o meio ambiente. E só mais uma coisa que eu pensei, a degenerescência, ela acontece localmente, de forma que outros lugares podem ser preservados? Como assim? Por exemplo, eu vou ter vários qubits que estão ser operados com várias portas. Sim. Posso ter um caso aqui, por exemplo, eu tenho a decoerência numa parte aqui se subdui, só que na outra parte ele continua. Não, todo mundo vai sofrer, não só. Se você tem vários, por exemplo, pega seu processador, você vai notar, por exemplo, momentos magnéticos, vários deles, para fazer uma operação tipo ressonância magnética. Então, todos eles vão estar sentindo o efeito do meio ambiente. Então, no caso, você não só tem o efeito individual de cada um deles, e cada um deles, então, vai sofrer perdas, tá? Mas você tem o acoplamento entre eles. E à medida que você escala esses caras para ficarem cada vez maiores,
você vai ter mais perdas aí. A situação vai piorar ainda mais. Professor, eu vi que o senhor pode nos dar uma breve visão da sua pergunta. Essa também é a primeira introdução à minha pergunta. Sou jovem da faculdade e eu gostaria de entender mais sobre o limite. O limite, por exemplo, seria a mecânica quântica, seria o mundo quântico, nosso limite científico atual ou real? O limite que nós não conseguiríamos realmente ultrapassar. Olha, complicado. pelo seguinte, ok, você tem uma constante, que a constante de Planck, basicamente, é o que define parcialmente a fronteira do clássico quântico. A outra é exatamente o isolamento que você tem do meio ambiente, claro. Então, ok, a questão toda é a mecânica quântica, ela não vai te descrever exatamente a realidade do que você está vendo ali. Ela está te descrevendo a possibilidade que você tem de conhecer aquilo. Então, você não tem, assim, por exemplo, as pessoas quererem pensar num elétron. Mas espera aí, o elétron ele vai passar por aqui, por ali. Não vai passar. Quer dizer, então, a única coisa que você pode dizer é o seguinte, eu tenho quer dizer, existe uma coisa que é chamada interpretação instrumentalista da mecânica quântica, que é exatamente o seguinte, que você tenha um conjunto de entrada e um conjunto de saída. Tá? E você tem alternativas daquele caso. Então, fundamentalmente, a coisa funciona como se existisse essa interferência de alternativa. Basicamente, é isso que você faz. Então, você tentar de alguma forma criar um realismo em cima disso, não faz muito sentido. Então, a mecânica quântica não responde isso. Agora, o que é interessante, o que é surpreendente, é que, apesar de toda essa coisa estranha, você tem cálculos de determinadas grandezas com uma precisão enorme. Então, quer dizer, qualquer teoria que você queira usar para tentar juntar com a mecânica quântica ou entender de uma forma melhor, você certamente vai ter que obedecer um monte de coisas que são resultados extremamente positivos até hoje. Então, como é que você... E até agora, tudo que se tentou, ninguém descobriu nenhum experimento. Muita gente tenta algumas teorias alternativas, mas, novamente, sem qualquer tipo de apelo experimental, quando a coisa tem que ser ao contrário. Tem que mostrar que, num determinado tipo de experimento, a mecânica quântica falhou. E aí você vai ter que buscar uma alternativa para ela. O que o pessoal tem feito até o momento, por não ter nenhum resultado experimental, é tentar uma teoria ou outra, diz que não gosta, e está errado, mas... Ok. Vai substituir por quê? Por quê e por quê? Tem razão. Agora, a pessoa se sente muito incomodada com as previsões quânticas que você tem. Isso é verdade, mas... Obrigado. Correto. Primeiramente, eu gostaria de você conversa. A minha pergunta meu nome é Vitor Lúcio, sou estudante de graduação em Química, aqui no Instituto de Química do Estado. A minha pergunta é muito sobre o ensino de computação. Sobre o ensino de computação. O ensino de computação. De computação quântica. Dado que o futuro é quântico, existem muitos problemas a serem resolvidos através de dispositivos quânticos, é possível que o ensino de computação quântica no futuro seja algo comum que haja de curso, seja da física, da computação e até da química? Olha, eu não sei se você precisa, talvez, eu acho que as pessoas tenham que aprender coisas novas, mas criar uma área especificamente... A gente já viu aqui, por exemplo, que estamos longe de chegar na supremacia quântica e etc. Então, é evidente, nós estamos falando de
determinados dispositivos que têm um comportamento inusitado, interessante, muito bem. Pode ser que isso aqui tenha uma aplicabilidade até melhor, inicialmente, para a metrologia. Não sei. Então, é difícil você falar assim, não, vamos ter uma área de computação quântica. Não sei. Eu realmente, eu acho que todo mundo hoje, com um tipo de desenvolvimento que a gente tem, em termos de equipamentos, etc., várias áreas hoje deveriam ter um ensino, um aprendizado de mecânica quântica maior. Isso é uma coisa que eu acho que sim. Tá? Então, eu acho que isso aí já seria suficiente para você cuidar de várias coisas. Quer dizer, então eu estou entrando um pouquinho nessa seara da multidisciplinaridade. Tá? Você precisa, quando você... Vamos fazer um curso multidisciplinar. Eu não gosto muito dessa ideia. Eu, particularmente, não gosto. Eu devo ser 1%. Todo mundo só fala em multidisciplinaridade. Eu acho que multidisciplinaridade é você juntar pessoas que têm conhecimento diferente, começar a ter as pessoas ensinarem o que ela aprendeu para as outras, etc., interagirem e vamos embora. Você fazer um curso multidisciplinar, ou sei. Eu já tive discussões como essa com colegas que são adeptos da ideia de criar curso de computação quântica. Para começar, no momento é prematuro, porque eu não sei nem o que vai acontecer com a computação quântica daqui a pouco. Né? Será que a gente vai chegar realmente a ter computadores quânticos? Tem gente que realmente trabalha na área, não é? Minha área é parte disso. Tá? Agora, tem gente que realmente está com a mão na massa e que é bem reticente. Então, eu diria que, ao invés de ensinar computação quântica, as pessoas deveriam aprender mecânica quântica. Isso daí está em tudo quanto é canto. Eu falo em química, é fundamental em química. Né? Então, toda a parte de físico-química, você vai precisar de mecânica quântica. Então, seria bom que as pessoas aprendessem mais mecânica quântica. Você vê, por exemplo, sem querer provocar o pessoal da engenharia, mas o curso da engenharia, por exemplo, não tem mecânica quântica. Ou tem muito pouquinho. Olha, peraí, você está falando da física de 100 anos atrás. Então, quando o engenheiro, no começo desse século, não sabe a física de 100 anos atrás, peraí, aí tem alguma coisa que poderia ser mudada. Tá? Então, isso aí já é uma... Nota bem, ao invés de tentar fazer um curso de computação quântica, a gente tem que olhar um pouquinho os currículos que você tem por aí, e você pode tentar dar uma mudada nele. Isso aí já seria suficiente, e maior interação entre as diferentes áreas, isso já seria suficiente para você andar bastante. Meu ponto de vista. Tá? Não quero comprar briga com ninguém. Mas quer mais uma perguntinha? Alguém tem? Boa noite, professor. Primeiramente, obrigado pela palestra. Minha pergunta é sobre nosso cérebro. Nosso cérebro. E é uma... Faz sim. Faz isso, não. Nosso cérebro, querendo ou não, na máquina orgânica. Eu queria saber qual que é a relação disso com a mecânica quântica e como que funciona essa decoerência nesse processo. Olha, essa é fácil de responder. Não sei. Quem responder sabe, cuidado. Essa toda essa ideia de você não precisa nem ir tão longe do comportamento cerebral, mas até mesmo determinados comportamentos biológicos. O pessoal tenta usar a mecânica quântica, já usou até com sucesso, etc. Mas tudo isso é bem questionável, não há nada assim muito preciso sobre a aplicabilidade da mecânica quântica, desse sistema biológico. Claro que no fundo, lá atrás, DNA, você vai descendo na escala, é claro. No final das contas, não é quântico. Mas
Se você quiser dar um salto, eu sei onde você está querendo chegar. Olhar basicamente neurônios, etc., e olhá-los como bits quânticos, vamos dizer assim. É isso que você quer. Certamente tem gente que está pensando nisso. Tá? Mas eu me arriscaria a ir no princípio disso, porque o meu conhecimento não chega lá. Qual é realmente? Para começar, meu conhecimento em biologia é parco. Então... Alguém mais? Além de você? Você perguntou. Sim. Tá. Vamos fazer então a última. E depois a gente vai fechar. Foi um bit máximo. Ele pode ficar sobre valores 0 ou 1, né? A existência de uma corrente ou ausência, por exemplo. Aí no bit, né, seria uma. A gente trabalhou pensou bastante daí sobre posição, né? Seria uma sobreposição de alternativas. Então, dá para imaginar que o bit teria mais de 2 estados possíveis, né? Mais do que. Sim, evidente. Essa quantidade de estados seria uma quantidade infinita de estados, seria uma quantidade infinita de estados que ele pode assumir. Vamos lá. Para começar, todos os exemplos que eu dei aqui estão bem restritos. Tá? Só estou considerando o camarada que está aqui ou aqui. A rigor, você pode ter um momento magnético, está passeando, eu pego esse camarada e vou fazer uma medida. Eu sei que ele está apontando nessa direção. Eu preparei esse cara assim. De alguma maneira eu conheço. Sei exatamente como é que o magneto está funcionando. Eu posso botar isso dentro do magneto, convenientemente preparado, etc. E eu vou encontrar possibilidade desse cara fazer uma medida. Ele está nessa direção, mas eu vou querer medir a projeção dele nessa direção. Quando eu faço isso, ele naturalmente vai me dizer que sempre vai me dar o seguinte: esse objeto é quântico. Claro que um momento magnético clássico, muito grande, etc., não vai acontecer isso. Simplesmente eu pego um camarada, está nessa direção, boto um campo nessa direção e vai precessionar. Mas, no caso quântico, quando eu boto um cara para medir projeção aqui, ele vai me responder para cá ou para cá. Mais ou menos nessa direção. Só que com probabilidades diferentes, 50-50. Quando eu boto aqui, na direção X, a probabilidade, o cara vem na direção X, eu meço aqui, aí ele vai me dar 50-50. Você bota em outra direção, por isso que o pessoal diz, olha, você tem infinitas possibilidades. Você tem infinitas possibilidades, porque no fundo, é como se você, quando eu respondi agora, você primeiro opera em cima desse cara, é fazer alguma coisa desse tipo. Você prepara o sujeito já para ele ser medido numa outra direção. Tá? O camarada entra, por exemplo, aqui, eu já faço uma operação que vai me dar, por exemplo, uma combinação linear. O cara para lá e para cá. Depois eu vou usar isso. Então, há uma infinidade de possibilidades. Mas a infinidade de possibilidades é o seguinte: eu tenho um momento magnético. Ok. Qual? Médio. Tá. A gente vai me dizer exatamente. Então esse cara está saindo aqui. Aí você escolhe quem saiu. Escolhe quem saiu. Okay. Agora ele vai entrar num outro lugar, você vai fazer uma operação, você basicamente gira o seu aparelho. Então esse camarada agora, claro, isso aí você não vai fazer na memória do computador, mas alguma coisa equivalente. E aí você pode ter várias possibilidades. Então você, de fato, pode ter várias dessas fotos que vão fazer ser equivalentes a você fazer, mudar o seu aparelho, o seu aparato de medida, de maneira a ter novas realizações do seu momento magnético. Novas medidas.